Olá, eu sou a Vivi Madureira, especialista em marketing e gestão de negócios e mentora para empreendedoras. Eu te ajudo a ter um negócio de festas lucrativo. Nessa aula, eu vou te ensinar os fundamentos de uma boa precificação, de uma precificação correta, de uma precificação lucrativa, considerando todas as variáveis que impactam um bom processo de precificação, seja de produto ou de serviço. Uma precificação que você mesma consiga implementar na sua empresa para que você tenha o retorno que você espera e precisa ter. E por que eu escolhi precificação para trabalhar nessa aula para você? Porque esse é um assunto onde 9 entre 10 empreendedoras da área de festas sentem dificuldade. Muitas delas até precificam os seus produtos e serviços, mas não tem certeza, não tem segurança que esse preço está correto. Então eu trouxe nessa aula para você os fundamentos para que você consiga validar, para que você tenha segurança e que se você está começando agora, que você consiga aprender o que você deve considerar antes de precificar as suas soluções, as suas produções nesse setor tão encantador, né, que é trabalhar com festas. E essa aula é para você que é decoradora, confeiteira, designer de balões, de personalizados, de papelaria, cerimonialista, proprietária de lojas de locação, de peças de mobiliário, de brinquedos, enfim, toda e qualquer atividade relacionada a festas e eventos. Se você é dona de um buffet, de uma casa de festas, de um salão de festas, eu sei que em cada área do Brasil aí a gente tem um nome, né, para essa atividade, enfim. Toda e qualquer atividade relacionada a festas e eventos pode se beneficiar do método do marketing para festeiras, um método exclusivo e validado por centenas de profissionais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Essa aula de hoje também é para você que quer aprender a precificar corretamente, que quer validar o seu preço para ter confiança, segurança de que ele está correto, que não tem certeza se a precificação atual é lucrativa ou não, que percebeu que a conta não tá fechando. Por mais que você venda, que o dinheiro tá entrando, você percebeu que pode ter algo errado ali na sua precificação, porque você não tá tendo o retorno esperado, o dinheiro tá entrando, mas você nem tá vendo ele ir embora e a sua remuneração tá muito distante do que você gostaria que fosse. E que querem, portanto, ser melhor remunerados pelo seu trabalho. E agora eu vou te mostrar um vídeo com algumas alunas minhas compartilhando a experiência delas com o nosso método. E você vai ver que é perfeitamente possível sim ter uma precificação correta e uma empresa lucrativa. Quando eu comecei a trabalhar com festas, eu só pensava na parte da decoração. E nunca me passou pela cabeça que tinha que pensar no meu faturamento, eu tinha que saber do meu lucro. Eu caía na vala do precinho, né? Decorar, saber decorar é importante, mas isso você vai adquirindo com o seu olhar, com a sua experiência. Agora a gestão não. Quem quer ter um negócio lucrativo tem que estar sempre atento a tudo, não somente às tendências, mas a sua gestão. Uma empresária virou uma chavinha em mim. Parece assim que eu visto, sabe? Parece que eu tô assim, me arrumando para ir para o escritório. Quando você tem esse posicionamento na frente do cliente, até eles te olham assim de uma outra maneira. E o Excelência em Festas me ajudou a sair de 5 mil a 30 mil por mês. O meu faturamento em alguns meses dobrou. Um ou outro mês eu posso dizer que até triplicou. Eu saí de um faturamento de R$ 4.000 por mês para R$ 10.000 por mês. Eu consegui aumentar o meu faturamento, que era de 2.000 para em torno de 5, 6 mil por mês. Em plena pandemia eu consegui adquirir novos materiais, tudo aplicando os métodos da Vivi. Consegui triplicar o preço das minhas decorações. Com isso, eu aumentei muito o meu faturamento. No total de 2020, nós fizemos 383 festas. Eu achava que valia tanto e eu colocava aquele preço lá e tanto. Depois que eu fui vendo o valor individual de cada peça, teve um dia que eu quase chorei. Eu vi o tanto que eu cobrava errado, mas hoje não, hoje já faço tudo certinho. O valor é por locação, é por peça. Hoje eu tenho margem de lucro, eu nunca soube se eu tinha, tem salário definido. Eu sei o que eu posso comprar, o que eu não posso. Eu posso dizer assim que o curso foi um divisor de águas na minha vida. Eu não tinha controle nenhum da gestão financeira da minha empresa. Eu deixava muito dinheiro na mesa. Trabalhava muito, mas não via a cor do dinheiro. Conheci a Vivi, conheci o marketing para festeira e ingressei. Apliquei todos os ensinamentos que a Vivi passa, né? Levantei todos os custos, todas as despesas, né? Separando o lucro, tudo certinho. E este ano consegui triplicar o valor do meu faturamento em relação ao ano passado. Este ano trabalhando menos
eu consegui triplicar o valor. Personalização te dá tranquilidade. Você está investindo em conhecimento para a vida. Quem trabalha com festas, seja decorador, seja confeiteiro, quem trabalha com personalizado, enfim, vocês certamente verão uma melhora significativa no trabalho de vocês. Bom, agora que você já viu para quem que é essa aula e já ouviu algumas das minhas alunas compartilhando as experiências delas, eu quero dizer para quem não é essa aula. Essa aula não é para quem acredita que precificar é simplesmente multiplicar os custos variáveis por 3. Essa aula também não é para quem está esperando uma fórmula mágica. Também não é para quem não faz questão de ser bem remunerada e que tem essa atividade de festas como um hobby e não como um negócio de verdade. Mas eu tenho certeza que se você está aqui comigo é porque você realmente quer aprender a precificar corretamente. Mas se você está chegando aqui hoje, está me conhecendo agora, talvez você deve estar se perguntando, mas de onde surgiu a ideia da Vivi em trabalhar no setor de festas e eventos, né? Já que ela é especialista em marketing, trabalha há tantos anos aí como mentora de negócios, por que o marketing para festeira surgiu? Então agora eu vou te mostrar um vídeo onde eu conto um pouco dessa história e de como eu uni o que eu mais amo fazer profissionalmente e assim surgiu, assim nasceu o Marketing para Festeiras, uma escola de negócios para ajudar você que é profissional, que é empresária da área de festas e eventos a faturar mais, a ter lucro no seu negócio e a ser melhor remunerada com aquela atividade que você ama fazer. Tudo começa nesses desenhos aí. Desde muito nova, eu me envolvi no mundo das artes, ou fazendo aula de pintura, de desenho artístico, de desenho publicitário, enfim. Até que um dia, o dono de uma agência de publicidade e propaganda daqui de Sorocaba viu esses meus trabalhos numa exposição de fim de ano que toda escola, né, de artes promove, enfim. E eu era muito nova, eu era adolescente ainda, mas ele me convidou para fazer um estágio na agência dele. Foi uma experiência incrível e foi nesses 2 anos que eu estagiei nessa agência de publicidade que eu decidi me formar em publicidade e propaganda. Saí de Sorocaba, fui para Campinas, portfólio embaixo do braço, currículo embaixo do braço e logo no primeiro ano de faculdade eu consegui uma vaga numa grande agência de publicidade e propaganda. Eu fiquei nessa agência por 10 anos. Eu entrei na área de arte final, mas depois eu fui migrando para outros departamentos na agência, trabalhei em produção gráfica, fui assistente de atendimento, depois fui atendimento a clientes, executiva de contas, até que eu cheguei então no cargo de gerente da área de web, da área de marketing interativo da agência da época. Eu tive a oportunidade de desenvolver, de cuidar de toda a parte estratégica dos websites, né, dos sites de grandes empresas como essas que você está vendo aqui do lado. Eu confesso que eu me realizei nessa vida corporativa atendendo grandes contas, atendendo grandes clientes. Nessa minha trajetória de vida corporativa, eu nunca deixei os estudos de lado. Eu fiz pós-graduação em marketing lá na ESPM, em Campinas, e quando eu estava terminando o curso de pós-graduação, a diretora, que também era minha orientadora de projeto, me convidou para dar aula numa nova faculdade que estava surgindo dentro da ESPM lá em Campinas. E como eu sei que uma oportunidade não bate na mesma porta 2 vezes, aceitei o desafio, né, de ser professora dessa instituição. Foram mais de 18 anos de sala de aula em cursos de graduação e de MBA. Tanto na faculdade como na vida como mentora e consultora, eu tive a oportunidade de orientar centenas de negócios, centenas de empreendedores para tornar os negócios deles lucrativos, para tornar as marcas deles mais fortes, para que eles se posicionassem corretamente no mercado. Na vida pessoal, me casei, sou mãe da Ana Laura e da Ana Luísa, e quando a Ana Laura estava fazendo 5 anos, a Ana Luísa estava fazendo 1 ano, eu fiquei com vontade de resgatar um pouco daquela questão da arte, das manualidades e tal, e resolvi fazer a parte de papelaria da festa delas. A Ana Laura se divertiu horrores comigo, né, ajudando a fazer os convites, fazer as forminhas, enfim, fazer os toppers dos doces. Como eu já trabalhava com internet, foi natural para mim para fazer um blog, né, dessas atividades que eu fazia, das festas que eu fazia. Eu falei, vou documentar meu hobby, meu plano B, né, minha terapia. E assim foi, criamos o blog e eu comecei a documentar ali o que eu fazia para as meninas, o que eu fazia para os meus sobrinhos, para os filhos das amigas mais próximas e tal. Não demorou muito para os pedidos começarem a surgir. Falei, bom, que bacana, vou começar a ganhar dinheiro com o meu hobby, com o meu lado B.
Mas como eu já tinha várias atividades profissionais, como consultora, mentora, professora e etc., mesmo sendo um hobby, aquilo tinha que valer a pena financeiramente para mim. Eu sempre tive isso em mente. Então, desde sempre, o ateliê, ele foi lucrativo. Mesmo que o volume de negócios que a gente trabalhava não era tão grande assim, cada projeto ele era lucrativo, né? Eu terceirizava impressão numa gráfica, eu tinha uma assistente que me ajudava na produção das peças. Quando o trabalho apertava muito, a gente recorria, né, gente, a marido, a mãe, enfim, vocês sabem como é que é essa história. E aí o volume de trabalho do ateliê começou a aumentar. A gente começou também a fazer decoração, montagens, via de regra, em casa. O negócio foi naturalmente, organicamente crescendo. E conforme eu me envolvia mais nesse mercado, desenvolvia novas parcerias, conhecia outras decoradoras, o que eu sempre ouvia era: trabalhar com festa é uma delícia, mas não dá dinheiro. Nossa, eu adoraria conseguir viver de festa, mas eu ainda dependo do meu marido. A minha família reclama muito porque eu fico fora de final de semana, mas dinheiro que é bom não vem. E aquilo foi me incomodando. Como é que alguém que se dedica a isso, a essa atividade full time, não tem lucro, não tem ganho, e eu, que me dedico muito pouco tempo da minha semana, né, consigo a cada projeto ter lucro? Por que as pessoas que se dedicavam a isso full time não tinham esses mesmos resultados? E aí eu fui então conversando com essas pessoas e entendendo quais eram as dificuldades. E daí eu percebi que elas eram excelentes profissionais, excelentes decoradoras, excelentes confeiteiras, excelentes designers de papelaria, até donas de estabelecimento, de buffet infantil, salão de festa, eu conversava com várias. E o problema não estava na capacitação técnica, o problema não estava na prestação do serviço em si, mas o problema estava no controle do negócio. Muitas não calculavam todos os custos no momento de precificar, a maior parte não calculava a margem de lucro, confundia margem de lucro com remuneração, não tinha uma remuneração definida, não sabia o valor hora. E daí eu falei, poxa, com toda essa minha experiência de mais de 20 anos de sala de aula, como mentora e consultora de negócios, certamente eu posso contribuir com essas pessoas. De início, eu contribuí gratuitamente, ajudando mesmo. Falei, olha, você calcula todos os custos? Esse estacionamento que você parou teu carro para buscar uma mercadoria, você coloca nos seus custos? O cafezinho no meio da tarde que você parou para tomar, você coloca nos seus custos? Não, por quê? Precisa? Então, precisa. Comecei a fazer lives no Instagram, não somente para contribuir, mas também para ouvir, para entender as necessidades de vocês. Eu acredito no princípio do marketing, né? A gente fala que o marketing começa no público e não no produto, né? Então, o meu produto, o meu serviço, ele existe para atender uma necessidade. Então, eu comecei o marketing para festeiras ouvindo essas necessidades, essas angústias, essas lacunas que o mercado de festas, que é tão amador, né? Porque a barreira de entrada é muito baixa. Então, esse amadorismo do mercado de festas estava até prejudicando o setor como um todo. Então, hoje, o marketing para festeiras é uma escola de negócios para ajudar você a ter um negócio lucrativo e você bem remunerada pelo seu trabalho. Como vocês puderam ver no vídeo, o marketing para festeiras surgiu justamente com a missão de ajudar você a ter um negócio lucrativo, de ajudar a resolver essa grande questão, essa grande lacuna do setor, que é justamente a questão da gestão. De trabalhar muito, de não ver a cor do dinheiro no fim do mês, de não ter o apoio da família, de não ter dinheiro para investir, para renovar o acervo, para renovar suas ferramentas, para, enfim, fazer o seu negócio crescer, fazer o seu negócio prosperar, a fazer com que ele seja aquilo que você sempre sonhou. Porque sim, eu tenho certeza que quem começa a empreender, independentemente da área que ela escolha empreender, ela sonha em ter um negócio bem sucedido, em ser bem remunerada pelo trabalho e tudo mais. Então, marketing para festeiras nasceu justamente para te ajudar nessa missão. Diariamente, a gente está aqui ou nas redes sociais, enfim, para ajudar você nessa importante missão. Para que então você consiga receber o apoio da sua família, para que você seja remunerada de forma justa e compatível a todo o trabalho que você desempenha hoje. Você já sabe decorar, você já sabe fazer doces lindos, você já faz personalizados de luxo maravilhosos. Você já tem um acervo gigante aí na sua loja, mas chegou a hora de colocar dinheiro no bolso. E é aqui, no Marketing para Festeiras, que você vai aprender a ter um negócio bem sucedido. Então, o que eu vou te mostrar a partir de agora é útil para você, mesmo que você nunca tenha precificado corretamente antes, mesmo que você não tenha muito jeito com os números. E mesmo que você nunca tenha tido uma empresa antes. Sim, o nosso método ele foi todo criado e desenvolvido
com o passo a passo de uma forma extremamente didática para ajudar você a precificar seus produtos e serviços, mesmo que você nunca tenha precificado absolutamente nada antes. Então, bora para o conteúdo? Veja, o que eu vou apresentar para você aqui nessa aula é justamente os fundamentos da precificação. Pensa aí no alicerce de uma casa. Antes de você construir uma casa, você precisa de uma boa fundação, de um bom alicerce. É exatamente isso que eu vou fazer aqui, analogamente, mas quando a gente estiver falando de precificação. Vou te mostrar os fundamentos, porque não é uma fórmula, não basta uma planilha, não é simplesmente uma questão de soma e multiplicação, de somar os custos, colocar uma margem e passar o preço para cliente. Preço envolve estratégia, preço envolve fundamentação, e é exatamente isso que eu vou passar para você a partir de agora. Hoje em dia, eu acho muito triste ver pessoas tão talentosas, tão dedicadas, tão comprometidas e fazendo a alegria de tantas famílias e não fazendo a própria alegria, né? Não se realizando como pessoa física e também como empresário. Então, por essa razão, eu resolvi compartilhar esse conteúdo com você. Você viu, né, nos vídeos agora que eu mostrei, que eu tenho alunas que faturam mais de 50 mil reais todos os meses. A grande maioria já fatura mais de 10 mil reais todos os meses. Então, a partir de agora, você vai ver que sim, é perfeitamente possível você ter resultados e você ter uma empresa altamente lucrativa. E essas pessoas que têm esses resultados, elas não têm nada de diferente do que eu ou do que você. Na verdade, a diferença entre aquele resultado que você não obtém é justamente por conta da capacitação, do conhecimento que você ainda não obteve. Então, o que elas têm de diferente em relação a você? Apenas conhecimento e capacitação. E é isso que eu estou trazendo para você agora. Eu observo que as empresas de festas bem-sucedidas, elas atendem a esses 4 pilares, que são a técnica, que eu tenho certeza que você já é uma excelente decoradora, uma excelente confeiteira, enfim, você já é muito boa naquilo que você faz. A gente tem o segundo pilar, que é a gestão, que é o que a gente foca aqui diariamente, e dentro de gestão a gente fala de vendas, de precificação, de lucratividade, de atendimento, de excelência e outras variáveis ali também. A gente também fala de marca, de construção de marca, porque o que a gente observa é que uma empresa com uma marca forte é uma empresa mais lucrativa, é uma empresa que tem mais retorno financeiro. Então a gente também fala bastante dentro do nosso método de construção de uma marca forte, principalmente usando os meios da internet. E por fim, um quarto pilar que eu observo ser muito importante para quem quer uma empresa bem-sucedida é a questão da mentalidade empreendedora. Sabe que eu já observei que empresárias que tinham o mesmo perfil de trabalho, a mesma faixa de preço, em mercados similares, que têm a mesma capacitação e o mesmo conhecimento, algumas têm mais resultado do que outras. E o que está diferindo então uma da outra? Muitas vezes é a mentalidade. É a gente saber lidar com os nossos medos, com as nossas angústias, né? Então a gente ter uma mentalidade forte para empreender. Então isso também é algo que eu trabalho continuamente, né? Tanto no meu conteúdo gratuito, quanto nos meus encontros que a gente faz ao vivo com as nossas alunas todos os meses. Eu trabalho muito essa questão da mentalidade, porque sem dúvida nenhuma que isso acaba sendo um grande responsável aí para a gente ter os melhores resultados. Então, eu observo pela minha experiência aí de quase 30 anos, né, como consultora e mentora de negócios, que esses são os 4 pilares para uma empresa bem-sucedida. Mas na aula de hoje, eu vou concentrar meus esforços aqui com você justamente na questão da precificação, que é um dos aspectos que a gente trabalha muito forte lá dentro do nosso curso completo em gestão, né? Então, lá a gente trabalha todos os aspectos de gestão e aqui eu me concentrei, eu escolhi falar para você de precificação, porque a precificação, ele é o início de uma gestão eficaz. Se você tiver uma precificação correta, você já está à frente da maior parte do mercado. Pode acreditar. Além disso, eu observo também que muitas empresárias cometem alguns erros muito graves em termos de precificação. Vou falar para você quais são aí os mais comuns e se você se identificar com algum deles, está tudo bem. Você está no lugar certo para a gente acertar a rota a partir de agora. Um dos erros mais comuns é a famosa multiplicação dos custos por 3. Eu vejo lá o quanto que eu gastei, multiplico por 3 e passo o preço final para cliente. Isso pode estar te dando prejuízo, ou então, pelo menos, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Um outro erro muito comum é simplesmente somar os custos, colocar uma margem aleatória e passar o preço para cliente. Isso também não funciona.
Um outro erro também bastante comum é precificar com base na concorrência. Se a concorrência está cobrando 1.000, eu cobro 1.000. Ou melhor, né? Vamos falar a verdade. Se a concorrência cobra 1.000, eu vou lá e cobro 950. Se a concorrência cobra 5.000, eu vou lá e cobro 4.700. Porque a gente realmente acha que o cliente só está em busca de preço e que meu preço para ser competitivo tem que ser inferior ao da concorrência. Então, precificar com base na concorrência, além de ignorar os seus custos, seu posicionamento, a sua marca, o perfil do seu cliente e tudo mais, pode inclusive acarretar na falência da sua empresa. Então, muito cuidado aí se você adota o método de precificação com base na concorrência. Outro método, se é que a gente pode chamar de método, muito comum, é com base no achismo. Ah, eu acho que essa festa vale tanto, então eu vou por tanto. Acho que esse doce vale tanto, então eu vou cobrar tanto. Gente, isso também pode levar a tua empresa à falência, né? Por quê? Achismo, concorrência, multiplicar por 3, somar os custos e colocar uma margem aleatória, na verdade não são métodos de precificação, né? São formas de precificar, mas são formas extremamente erradas, que podem comprometer e muito a saúde financeira da sua empresa. Então agora eu vou te mostrar os 6 passos do preço lucrativo. Sim, dos fundamentos da precificação, das variáveis que você tem que considerar para que então você consiga precificar o seu produto corretamente, levando em consideração tudo aquilo que impacta no preço final. Pode acreditar, esse é só o início da sua empresa lucrativa e da realização dos seus sonhos. Esse meu método, ele é baseado em todas as variáveis que impactam o seu negócio. Por quê? Eu entendo que o preço, na verdade, ele é um conjunto de estratégias e de análises que a gente faz. Ele não é, como eu disse agora há pouco, só uma questão de soma multiplicando uma margem de lucro ali, acrescentando uma margem de lucro ali no final. Não é isso. O bom método de precificação, ele leva em consideração a região onde você está inserida, o estilo de trabalho que você tem, a sua capacidade de atendimento, se você quer fazer um monte de festas e ganhar no volume, ou se você quer fazer poucas festas, mas ter uma alta margem de lucro em cada uma delas, o seu posicionamento, a sua imagem, a sua reputação de marca na sua região, o seu tempo que você já atua nessa área também impacta bastante o seu preço e, claro, os seus estudos e a sua experiência. Tudo isso e outras variáveis que a gente explica lá dentro do curso vai impactar diretamente o preço final que você vai cobrar, que você vai praticar junto às suas clientes. Quando você considera todas essas variáveis no seu preço, é muito interessante porque a tua cliente observa, ela repara que ela está conversando com uma empresa. Por quê? Quando você aprende as variáveis da precificação e você aprende a precificar corretamente, você se torna uma profissional muito mais segura na hora de apresentar um orçamento, você tem consciência de que aquele valor é o correto, de que aquele valor é justo para aquela cliente e que é lucrativo para você. Então ela sente mais segurança em você, ela sente que ela está conversando com uma empresa de verdade e não com uma amadora. E quando a cliente sente isso, ela não vai colocar preço no seu trabalho, ela não vai ficar barganhando, ela não vai ficar falando que ela encontrou mais barato, que é para você cobrir a oferta. Por quê? O teu trabalho enquanto empresária de festas vai muito além do preço. E eu quero aqui que você, tendo o método correto, que você seja escolhida pela qualidade do seu trabalho, pelo seu estilo, pelo seu atendimento e que o preço se torne secundário nessa relação. E aí você até pode estar perguntando, né, de onde veio esse método. Esse método, ele veio, claro, da minha experiência e também dentro do setor de festas, a gente validou esse método junto às minhas mentoradas. Então eu apliquei esse método em dezenas de mentoradas, sem contar centenas de alunos aí do curso online que aplicaram e que resolveram a questão de precificação em muito pouco tempo. Eu tive aluna que com esse método conseguiu o retorno do investimento do método em 2 dias. Por quê? Ela maratonou, ela aplicou, ela entendeu como é que precificava e o próximo orçamento que ela efetuou, né, que ela desenvolveu, já foi no preço correto e ela conseguiu aprovar. Só com o lucro que ela teve nesse novo orçamento, ela já praticamente pagou o investimento do curso, né? Então, se eu tô falando isso me deixa muito tranquila, justamente porque é um método aprovado e validado por centenas de alunas e mentoradas. E no decorrer do tempo, a gente foi fazendo melhorias, aprimoramentos. E agora, eu realmente tenho certeza de que ele está pronto para atender o setor de festas e eventos como um todo. Então, observe que vai muito além da precificação. Primeira coisa que eu tenho que te falar sobre nosso método de precificação é que existem 2 tipos de precificação. Eu posso precificar com base no custo, onde eu construo o meu preço através dos meus custos fixos, dos meus custos variáveis, da minha remuneração,
e tudo mais. E aí a maior parte então das empresárias de festas, ela considera esse método, né, essa forma de precificar. Então eu parto dos custos para chegar no preço final. E também tem um outro método que eu gosto bastante, que é um preço baseado no valor de mercado, ou seja, com base no que o teu trabalho vale. E esse método, esse jeito de precificação, ele tende a ser mais lucrativo para você. Mas ele parte do princípio que você já tem uma marca forte no mercado e que as pessoas já desejam pela sua marca, já desejam, né, por ser atendido por você. Então, é legal você saber disso até para você entender a importância da construção da marca. Porém, eu quero deixar claro aqui que o meu foco na aula de hoje vai ser a base da construção com base no custo. Mas eu já tô te contando que existem outras formas e que lá no curso a gente explica detalhadamente como que você aplica também. Em linhas gerais, a meta da sua precificação deve ser uma combinação entre um preço que te dê margem de lucro suficiente para a tua empresa crescer e uma boa participação de mercado ao longo do tempo. Nada mais é então do que o equilíbrio entre o volume que você tem, a precificação que você cobra e a margem de lucro que você estabelece para que ao longo do tempo, já numa visão de longo prazo, porque quando a gente pensa em negócios, a gente pensa em empresa, a gente tem que ter uma visão de longo prazo. Então, ela, no decorrer do tempo, ela seja sustentável e que ela cresça de forma sustentável e consistente. Então, o primeiro passo é qual que é o meu objetivo de preço. E aí, eu posso ter basicamente um objetivo de ganhar dinheiro, de precificar o meu produto com base no volume. Então, eu posso ter um objetivo de precificação de quanto mais eu faço festa, mais eu ganho, porque eu ganho no volume, e aí eu consigo ter uma margem de lucro mais reduzida e eu consigo então atender o maior número de clientes. Isso faz muito sentido para quem trabalha com festas tipo kits de locação ou festas prontas, né? Festas pré-desenvolvidas e onde você replica esse tamanho, esse porte de festa para uma variedade de temas bem grande. Então, se você quer trabalhar com um grande volume de festas, você tem equipe, você tem um acervo bastante grande e tal, e você quer trabalhar com um volume, você pode ter o objetivo de preço, então, para esse volume. Ou então também você pode trabalhar um objetivo de preço com alta margem de lucro e baixo volume. E isso faz sentido para quem trabalha com projetos exclusivos e personalizados. Então, são aqueles profissionais que fazem uma, no máximo 2 festas por mês, mas que têm um nível de dedicação, de criação, de personalização muito grande. Nesses projetos exclusivos, então, o seu objetivo de preço vai ser ter uma alta margem de lucro num baixo volume de festas. E aí, como é que a gente escolhe? Vai depender muito da sua capacidade de atendimento, do seu estilo de trabalho e do perfil de cliente que você atende. Lá no curso, a gente explica isso em detalhes e fica ainda mais claro para você. O segundo passo é analisar o mercado onde você está inserido. Seria muito injusto eu dizer para você assim: vou te ajudar a faturar 30, 40, 50 mil reais todos os meses com festas, baseado na minha realidade. De repente, eu estou numa cidade grande, eu tenho acesso a clientes de alto poder aquisitivo, eu já tenho 20 anos de profissão, então para mim fica muito mais fácil dizer: vou fazer com que você fature 50, 60 mil reais todos os meses com festas. Veja, isso é perfeitamente possível de acontecer, mas eu devo considerar que você está numa região que eu não conheço. Você está numa realidade que pode ser que não seja a mesma que a minha. O que eu posso dizer? É possível? É. Eu tenho alunas que estão em cidades muito pequenas e que estão faturando esse tanto, né, de dinheiro? Tem. É possível? É. Eu tenho alunas que estão em cidade grande faturando esse volume, esse montante todos os meses? Sim. Mas seria ingênuo da minha parte te dizer que todo mundo tem condições de faturar esse volume de dinheiro sem considerar a realidade daquela região, a sua demanda de mercado, a sua rede de relacionamento. Então é importante que você avalie qual é o perfil de cliente que você atende, qual que é a renda per capita da sua região e daí ser honesta nesse momento. Pode ser que você perceba que a sua rede de relacionamentos no momento não atenda clientes de alto poder aquisitivo. Pode ser que você entenda que a sua cidade hoje ela é muito limitada nesse sentido, né? Porque a gente tem cidades pequenas muito ricas e a gente tem cidades pequenas não tão ricas, assim como nas cidades grandes, né? E aí a gente tem também as cidades onde culturalmente
realmente o povo é muito festeiro e tem outras cidades que o povo não é tão festeiro assim. Então, nesse segundo passo da precificação, eu te convido a analisar o ambiente onde você está inserido. É importante que você tenha conhecimento da sua realidade, que você não compre uma ilusão. Então, vocês sabem que aqui eu falo de negócio de verdade, né? Quando você entende que a região que você está não é muito rica, então tá bom, então o que me impede de ir para uma região vizinha que tenha maior poder aquisitivo? Eu descobri que a minha rede de relacionamento não é tão rica assim, né? Não tem alto poder aquisitivo. Então tá, como que eu faço para entrar em redes de relacionamento, de network, que tem um público que valoriza mais esse tipo de coisa? Eu entendendo isso, fica muito mais fácil eu tomar ações, eu tomar atitudes que façam com que eu consiga reverter essa situação, vender mais e ter uma alta margem de lucro com uma precificação bem correta. E dentro disso também, de analisar o ambiente onde você está inserida, eu quero falar para você que muito se vende no setor de festas e eventos que a gente tem que fazer o diferente, que a gente tem que fazer o inédito, que a gente tem que fazer sempre o exclusivo, que a gente tem que ter o acervo mais moderno, a última ferramenta, a última novidade do mercado. E muito provavelmente, muitos de vocês que estão me ouvindo nesse momento, pode ser que não se identifiquem com esse tipo de afirmação, porque talvez o seu perfil de cliente que você está atraindo hoje, ele queira o básico, mas um básico bem feito. Então o que eu quero te dizer? Que não é para você se diferenciar, que não é para você estar atento às tendências, porém entenda que a festa é do seu cliente e que o básico vende também, e que a lucratividade, a precificação correta, ela não está relacionada somente a projetos exclusivos, diferenciados e altamente lucrativos. Eu conheço empresas que trabalham só com projetos exclusivos e que estão no vermelho. E conheço empresas que só trabalham com festas prontas e que são altamente lucrativas. Assim como eu também conheço empresas com projetos diferenciados altamente lucrativos e empresas menores de kits prontos, enfim, que estão no vermelho, que estão endividadas. E o que eu quero mostrar com isso? Que a questão da precificação independe do seu estilo de trabalho, tá bom? Ela pode ser lucrativa, a precificação ela pode ser correta, independentemente se você trabalha com projetos exclusivos ou com projetos mais padronizados, e que ambos têm um imenso espaço no mercado. A gente tem no Brasil aí cerca de 200 milhões de brasileiros, né, hoje, e graças a Deus a gente é um público um povo, né, uma população muito festeira. Então, pode acreditar, a gente tem espaço para o projeto exclusivo, a gente tem espaço para o projeto básico. E a sua precificação, a sua lucratividade está diretamente relacionada à sua capacidade de gestão, à sua capacidade de uma precificação correta. E não somente em relação ao estilo de trabalho que você tem. O passo 3 é o cálculo, é o controle, né, de todos os seus custos, sejam eles fixos ou variáveis. Só lembrando aqui para você o que são custos fixos. Custo fixo é tudo aquilo que não muda, independentemente do seu volume de trabalho. É o seu aluguel, luz, telefone, internet, enfim, tudo aquilo que se você vender 10 festas no mês, você paga aquele X lá. E se você vender nenhuma festa, né, se você não vender nenhuma festa, você paga o mesmo X. Esse é o custo fixo, então tenha isso bem controladinho, né, na ponta do lápis e tente reduzi-lo, como você conseguir, né? É importante a gente ter os custos fixos bem sob controle e sempre que for possível reduzi-los. E a gente também tem os custos variáveis, que são aqueles diretamente relacionados à quantidade de festas que a gente faz, né? Então, são os materiais que você compra, os materiais que você aluga, os serviços que você contrata, os fornecedores que você terceiriza, todos aqueles custos relacionados àquele projeto em si é o que a gente chama de custos variáveis. Então, o passo 3 dos fundamentos da precificação lucrativa é você ter o seu custo fixo e variável ali, ó, no controle, seja no caderno, seja numa planilha, não importa, mas é importante você saber que o quanto você está gastando, o quanto que você está tendo de despesa todos os meses em todas as suas produções. O passo 4 é saber o quanto os concorrentes estão cobrando. Mas Vivi, você disse pra gente que a gente não deveria precificar com base na concorrência. E não deve mesmo. Mas o que é importante? A gente ter uma ideia do quanto o concorrente está cobrando, para a gente ter uma noção do que a concorrência está ofertando e o preço que ela está cobrando. Porque sim, é
é um comparativo, né? É só pra gente ter uma ideia do que o mercado está comprando e o que o nosso concorrente está cobrando e o que ele está entregando. E nesse momento, não se preocupe, porque eu quero que seja apenas um balizador, uma referência para você. E se caso você observar que ele está praticando um preço muito abaixo da média, muito abaixo do que o seu, isso significa que você vai baixar o seu preço também? Não, isso significa que você vai reforçar o seu posicionamento para que a sua cliente prefira você pela qualidade do seu trabalho e não pelo preço. Você também não deve baixar o seu preço nos mesmos níveis do que a concorrência, porque ao fazer isso você vai estar prejudicando a imagem da sua marca, você vai estar comprometendo imensamente a sua margem de lucro e vocês vão estar nivelando o mercado por baixo, e isso não é bom. É importante que você se diferencie, né? Através do seu posicionamento, através do seu atendimento. A gente também sabe que o preço é apenas uma das variáveis que estão na cabeça do nosso cliente na hora dele selecionar um fornecedor. Quantas de vocês aqui já não pagaram mais caro de um produto ou de um serviço porque você confiava mais naquela empresa, porque você recebeu um atendimento superior ou porque você confiava mais naquela marca, sabe? Aquela marca era mais desejada. Então é importante que você torne todo o seu processo de atendimento, de posicionamento de marca tão forte a ponto do seu preço estar secundário. Então, saber o preço da concorrência é apenas um balizador, é apenas uma referência, tá? E até mesmo se a sua concorrência estiver praticando um preço maior, você até pode tentar subir um pouco se você quiser, não tem problema. Ou simplesmente manter o seu valor do jeito que ele tá, desde que ele seja lucrativo para a tua empresa e te remunere bem, tá? Mas a mensagem é clara, acho que vocês já entenderam, né? Jamais precifique de acordo com a concorrência e jamais fique escravo da sua concorrência. O passo 5 é determinar a sua margem de lucro. E aqui é importante que a margem de lucro não seja tão baixa a ponto de você não conseguir cobrir os seus custos, e também ela não pode ser muito alta a ponto de não ter demanda de mercado, ou seja, que não tenha cliente disposto a pagar pelo seu preço. Então aqui é importante você calcular a sua margem de lucro de acordo com a sua realidade, com a sua estrutura de custos. Muitas pessoas me perguntam qual que é a margem de lucro ideal. Isso não existe, por quê? Cada negócio tem um modelo, tem uma natureza de negócios. Vou dar um exemplo aqui. Se você trabalha, por exemplo, com kits de locação e você loca muitos kits toda semana, a sua tendência é que a sua margem de lucro seja baixa. Por quê? Você ganha no volume. Se você trabalha apenas com festas exclusivas, inéditas e super personalizadas, como eu disse, a tendência é que a tua margem de lucro seja superior, porque você está vendendo exclusividade, você está vendendo personalização, você está vendendo um projeto único que você criou para aquela cliente. Então é natural que o seu custo de criação, de desenvolvimento seja maior e a tua margem de lucro também. Então não tem essa coisa de margem de lucro ideal. Existe qual é a margem de lucro para o seu negócio, dentro da sua estrutura de custos. Mas o que é importante aqui? Que você considere uma margem de lucro em todos os seus orçamentos. Uma margem de lucro inferior a 10%, 12%, eu não recomendo. Por quê? Você vai ter que trabalhar demais, você vai ter que ter um volume muito grande de trabalho, de contratos fechados, para que você seja mais ou menos remunerada. E isso não é legal. Então assim, no mínimo 10% de lucro, né? Em algumas mentoradas eu falo que eu até estabeleço junto a elas o mínimo delas. Eu falo, o seu mínimo de lucro para suportar, para pagar a tua operação é em torno ali de 15%, às vezes até 20%, né? Então é o mínimo. Então você deve fazer os cálculos para descobrir qual que é a sua margem de lucro ideal, de forma que a tua empresa seja lucrativa e que ela te remunere bem, de acordo com o volume e de acordo com o seu estilo de trabalho, dentro da realidade de mercado onde você está inserida. E o passo 6 do preço lucrativo é você justamente chegar num valor, chegar num preço onde que você vai passar para o seu cliente. E ali você vai fazer os ajustes necessários em relação à forma de pagamento. Então, eventualmente, se a cliente pagar adiantado via Pix, você pode até repassar para ela a taxa do cartão e dar uns 5% ali de bônus, ou depois um over delivery, uma cortesia qualquer. Se ela quiser parcelar no cartão, então você vai mostrar para ela quais são as condições, enfim. Então, o sexto passo é você chegar no número, é você chegar no valor e fazer os ajustes
ajustes necessários de acordo com o meio de pagamento, de acordo com a antecedência da festa. Então, se a festa ainda vai demorar para chegar, você pode parcelar em mais vezes. Se a festa já é o mês que vem, você vai receber basicamente, né, à vista. Então, ali nesse momento, de acordo com aquele projeto, você vai chegar no preço final e você vai fazer os ajustes necessários. Bom, agora que você já conhece os fundamentos, os 6 passos do preço lucrativo, nada de ficar multiplicando o custo por 3, combinado? Isso não faz parte da sua realidade nunca mais. E se você quiser ir além, se aprofundar, essa aula foi um pedacinho, foi os fundamentos, foi só o alicerce, como eu disse, do preço lucrativo. Tem muito mais, eu posso te ajudar muito mais, de uma forma muito mais completa, de uma forma mais profunda, através do nosso método de preço lucrativo. E eu quero mostrar essa oportunidade para você agora. Como vocês puderam ver, o método ele tem um passo a passo, ele tem uma planilha de apoio, você consegue precificar corretamente o seu produto a partir de hoje, a partir de agora. E esse método, que é o que eu chamo de preço lucrativo, ele está disponível para você se inscrever nesse nosso curso online agora, clicando no botão aqui embaixo. Tenho certeza que a partir de hoje você vai ter condições de precificar os seus produtos e serviços corretamente e que você vai ter retorno sobre esse investimento, mas muito, muito mais rápido do que você imagina. Ao precificar corretamente, além de você conseguir se sentir muito mais segura na hora de apresentar esse preço, você vai ser remunerada melhor, o teu cliente vai confiar mais em você, você vai conseguir realizar os seus sonhos da sua família e você nunca mais vai ter aquela sensação de que tá trabalhando de graça, que tá patinando, que parece aquele ratinho na gaiola de laboratório, sabe? Que corre, mas não sai do lugar. Eu quero que você nunca mais sinta essa situação. Eu quero que finalmente você consiga estruturar melhor a sua precificação e mudar esse jogo, né? Fazer com que você se sinta mais segura, que você precifique corretamente e que você faça diferença no seu negócio. Preço é posicionamento e o preço certo e bem posicionado é o que vai fazer a sua empresa crescer. E aí você pode estar pensando, tá bom, Vivi, cheguei até aqui no vídeo, amanhã eu penso nisso. Tá bom. Por que não amanhã e por que hoje? Veja, eu não vou falar aqui pra você, tem vagas limitadas. Não, gente, é um curso online. Eu vou encerrar as inscrições. Eu não sei quando eu vou encerrar as inscrições. Por agora, ela tá aberta. Mas eu não vou jogar com você esse joguinho da escassez. Se você não entrar agora, eu não sei quando eu vou abrir de novo. Não, eu não vou fazer esse joguinho com vocês. Sabe por quê? A urgência não é minha. A urgência é sua. A urgência de saber precificar corretamente é sua. A urgência de virar o jogo a partir de agora nessa questão de precificação é sua. A urgência de se sentir segura na hora de precificar corretamente, de apresentar um orçamento para cliente, é sua. Então, sendo a sua urgência, então por que hoje e não amanhã? Porque amanhã você já vai estar diferente. Amanhã você já terá condições de precificar de uma forma melhor. Então, melhor hoje do que amanhã. Não deixa para amanhã. Vamos parar, de procrastinar, de adiar aquilo que a gente pode fazer hoje para outro dia, né? Então, por que hoje e não amanhã? Porque a partir de hoje você já começa a mudar o seu jogo na precificação. Porque eu sei que você quer ter uma empresa de sucesso. E se você quer mais alguns detalhes sobre o que você vai encontrar no curso, eu vou te dizer. A gente tem um passo a passo, um aula a aula super estruturado, em todos eles com atividades práticas para você ir assistindo as aulas e já aplicar no seu negócio. Tem muito pouca teoria. Na verdade, o que eu te explico lá no curso são os conceitos bem básicos, da precificação, e depois já tem uma sequência de aulas que você vai fazer diretamente com a planilha que você já vai receber na primeira aula. Ao se inscrever, você vai receber um e-mail com todas as informações, detalhes de login e senha e de como acessar o curso. E é claro que você vai ter o meu suporte, o suporte da minha equipe, caso você tenha qualquer dúvida. Então, clica no botão aqui embaixo, se inscreve no curso. Se você tiver qualquer dificuldade, é só você colocar lá na plataforma que a gente vai ter um prazer de te responder e de te ajudar em todo esse processo. E ainda com garantia de 7 dias. O investimento desse curso é baixo demais se a gente comparar com o retorno que você vai ter desse investimento. Pode pagar em até 2 cartões. Então, assim, é um investimento, gente, é muito menos do que uma pizza por mês. Que eu tenho certeza que você gasta esse dinheiro num lanche qualquer, à toa, na rua, quando você está fazendo alguma produção. É um dinheiro que eu sei que você gasta comprando uma ferramenta a mais, um insumo a mais, um ingrediente a mais, que nem necessariamente você vai usar. Então é um investimento muito baixo diante do retorno, que eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui, que assistiu esse vídeo até agora,
tem condições de investir. Por que eu tô fazendo isso? Para ajudar. Porque eu quero que você tenha um negócio de festas. Porque eu sei que a cada 10 empresas que fecham, 9 é por falta de gestão. Porque cerca de 60% das empresas que abrem, que iniciam as suas atividades, encerram as suas atividades em menos de 5 anos. Eu não quero que você configure essa estatística, né? Eu quero que você tenha uma empresa de verdade. Faz aqui alguns anos que a gente está nessa missão. E que se você ainda não mudou essa situação, a melhor hora é agora. Na verdade, o melhor momento para você ter feito isso era ontem, né? Mas o segundo melhor momento é hoje, é agora. Então aproveita, vem aqui, se inscreve, que vai ser muito legal observar aí a sua jornada de aprendizagem e de crescimento aqui com a gente no Marketing para Festeiras. Quando menos você esperar, a sua precificação estará correta, a sua empresa mais lucrativa e você muito melhor remunerada pelo seu trabalho. É isso que eu quero para você. Esse é só o começo da sua empresa de festas de verdade. Vai ser um prazer ter você como aluna.